dia, começa agora mais um Morning Call da Empire Capital. Hoje é dia 24 de abril de 2024. Ontem aqui no Brasil, o principal destaque foi a divulgação de dado de arrecadação federal para o mês de março. A arrecadação somou 190,6 bilhões de reais ao longo do mês, uma alta de 7,22% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Esse resultado, ele foi explicado principalmente pela tributação de PIS e COFINS sobre combustíveis e também pela tributação de fundos exclusivos e, de acordo com o divulgado, trata-se do melhor desempenho da série histórica para o mês de março, que começou lá em 1995. Além disso, conforme antecipado por nós, a Câmara dos Deputados também aprovou o projeto de lei que limita o PERSE, então o texto restringe o programa a 15 bilhões de renúncia de receitas ou até dezembro de 2026, o que chegar antes. Com isso, a gente teve o Ibovespa caindo 0,34% a 125 mil pontos e o dólar fechando com terceira queda consecutiva, uma queda de 0,8%, cotado a R$ 5,12. Hoje pela manhã, aqui no Brasil, a gente já teve divulgação de confiança do consumidor. O indicador, ele passou de 91,3 para 93,2, apesar do índice de situação corrente ter apresentado queda, o indicador de expectativas teve um avanço bem expressivo de 3,1%. O indicador de confiança é bem importante quando a gente fala de atividade econômica, porque normalmente se os indicadores de confiança eles sobem, a gente deve ter aí dados positivos de atividade mais à frente, Quando o consumidor se sente mais confiante sobre a atividade econômica, ele consome mais e por isso, é importante acompanhar esse indicador. Por aqui, esse era o principal destaque com relação a dados econômicos do dia, mas a gente deve ter programação bastante movimentada ali no Congresso. A gente deve ter o Senado votando um dispositivo que altera o arcabouço fiscal. Ele vai permitir ao governo antecipar a ampliação de 15,7 bilhões em despesas no orçamento desse ano e também, depois de algumas semanas de expectativas, a gente tem aí o Planalto entregando nessa quarta ao Congresso o primeiro de 3 projetos para regulamentar a reforma tributária. O que foi divulgado é que deve ser um texto aí de 300 páginas com cerca de 500 artigos para fazer essa regulamentação, mas a gente espera então essa entrega hoje, isso deve movimentar os mercados por aqui. Lá fora, a gente começa o dia com as bolsas em alta, o Eurostock está subindo 0,3%, enquanto os futuros do S&P e do Nasdaq estão avançando 0,1% e 0,5% respectivamente, e na Ásia a gente teve as bolsas fechando em alta, Nikkei subindo 2,4% e Xangai subindo 0,8%. Lá fora, a gente também não tem grandes divulgações ao longo do dia. O principal destaque é às 9 horas e 30 minutos, dados preliminares de março de encomendas de bens duráveis lá nos Estados Unidos. Então, o principal destaque deve ficar aqui para o Brasil e, com certeza, aí com relação ao cenário político. Por hoje era isso. Um bom dia a todos. Até amanhã.